Agora são 8h01. O movimento independente Mães de Maio lança em São Paulo, nesta quinta-feira, o livro Memorial dos Nossos Filhos Vivos, as Vítimas Invisíveis da Democracia. O evento será no auditório da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, a partir das 19h. A obra foi organizada pela coordenadora do movimento, Débora Silva. Ela resgata a memória de 26 jovens mortos por agentes do Estado em vários depoimentos. Lembrando, que as Mães de Maio surgiram após o assassinato de quase 600 pessoas em maio de 2006, em meio ao fogo cruzado entre o PCC, o primeiro comando da capital, e a polícia. E a gente vai falar justamente com a Débora Maria Silva, ela que é a coordenadora do movimento Mães de Maio e que também teve o filho executado pela polícia. Vamos falar. Olá, Débora, bom dia. Bom dia à Rádio Brasil Atual e a todos os ouvintes. Débora, a importância de contar, a história desses meninos que foram mortos, esses meninos que nem eram suspeitos nem criminosos. A ideia foi resgatar a memória dos nossos filhos vivos, porque todo o Brasil conhece as Mães de Maio, mas não conhece quem eram os filhos. E os filhos fica só na memória da família, da mãe, que teve um lar destruído. Nossos filhos não eram suspeitos. Os suspeitos foram os assassinos dos nossos filhos, que foram rotulados pela impunidade do nosso país. A resgatar quem eram eles é de suma importância para nós, mães, porque a dor, ela ficou só nas lembranças, da convivência desses meninos que no Dia das Mães, no dia de Páscoa, no dia do Natal, nas datas comemorativas, a gente não tem o abraço, a parte física para estar nos dando colo, e a gente temos que mostrar quem era esses filhos nossos. Eles não eram suspeitos, eles tinham nome, sobrenome e tinha uma família que zelava por eles. No seu caso, Débora, conta a história do seu filho. Meu filho, ele era um gari que trabalhou de atestado médico com 15 pontos na boca, e à noite ele foi executado por estar na rua, porque no dia 15 de maio de 2006, quando o estado de São Paulo parou e colocou a população, deu toque de recolher, colocou a população para dentro das suas casas, foi para que a população não fosse testemunha do maior massacre da história contemporânea praticado por agentes do Estado. E meu filho foi uma dessas vítimas no dia 15 de maio de 2006, a qual ele estava vindo para pegar o amoxicilina que ele deixou em casa, por ele ter trabalhado o dia inteiro. Ele estava com muita dor e a boca estava inchada. Ele veio buscar o amoxicilina e foi barrado num posto de gasolina por 3 viaturas da polícia, uma força tática e 2 Gol, e perguntou o que ele estava fazendo na rua. Ele falou que não devia nada para eles, que ele era um trabalhador, e ele já, quando ele respondeu assim, eles já foram espancando ele, mas dispensou a revista e esperou ele ir buscar gasolina, porque ele estava esperando socorro para ir buscar gasolina, e ele não mentiu para ele quando eles perguntaram para onde ele ia. E ele, meu filho, não mentia, porque a regra da família era não mentir, e ele era muito verdadeiro, e com certeza ele falou para os policiais para onde era o percurso que ele ia fazer para ir buscar gasolina, e 1000 metros eles esperaram ele e executaram, porque é uma coincidência muito grande meu filho ser executado na reta para onde deram as viaturas. Quando a gente pede investigação das viaturas, qual o percurso que eles fizeram, as viaturas que estavam de plantão. Então, o que aconteceu com meu filho, aconteceu com vários outros, né? No dia 15 de maio,
houve uma matança assim, explosiva na Baixada Santista, onde 15 corpos foram executados, inclusive uma grávida de 9 meses, ela, o marido e o bebê. Né? Então, foi uma carnificina humana, um crime de lesa humanidade praticado por uma retaliação da instituição policial do estado de São Paulo para restabelecer a ordem. E em sua maioria, esses jovens eram negros, né? A maioria é negros, moradores de favela e de periferia. Aqui nós somos uma cidade litorânea e a gente sabe que na orla da praia não houve nenhum homicídio, mas sim dentro da periferia, principalmente na zona noroeste, é onde nós morávamos. Certo. E, bom, são de vários lugares, enfim, que tem histórias desses jovens, de vários estados, inclusive fora do Brasil, né, Débora? Sim, a gente, com a luta, São Paulo, essa metrópole, é uma metrópole muito grande, a maior do Brasil, é um Brasil dentro de um Brasil, né, mas acabou ficando pequeno para nós. Nós ocupamos Brasília não deu uma resposta, porque lá é o miolo da maldade perante a nossa favela e nossa periferia, onde só tem maldade mesmo, e nós achamos que lá também a gente não encontrava nenhum recurso, tendo em vista que até uma pesquisa de doutorado defendida na Universidade de Harvard, feito pelo um personagem que fazia parte dessa pesquisa, a procuradora da República, Raquel Dodge, ela fez a pesquisa e apresentou em Harvard. Quando nós soubemos que ela fez parte da equipe de pesquisa, a gente também ocupamos Harvard, fomos para lá, para os Estados Unidos, e aí a gente chama Mulheres Sem Fronteira porque nós ocupamos o mundo e formamos a rede nacional de mães e familiares de vítimas que nasceu em São Paulo, né, essa rede, e depois nós formamos lá fora a rede global de mães em resistência. Certo. E, no caso, são mães de vários estados que contam as histórias de seus filhos que foram assassinados pela polícia, né, Débora? Sim. A gente vê que lá nos Estados Unidos a semelhança é a mesma, as mães de Chicago, né? Só que a cultura deles é diferente da nossa, dessas mães, elas fazem a luta individuais e nós fomos para lá falando que unidas nós somos mais fortes, então nós estamos unidas. Depois da Colômbia, a gente fomos para Cali, para Bogotá, e a gente vimos que a semelhança era a mesma, jovens negros pobres. Depois o México, com as mães dos 43 jovens estudantes de Ayotzinapa, a semelhança era a mesma. As mães da Argentina, da periferia da Argentina, né, que são meia invisíveis, a gente vimos que a semelhança era a mesma. Então, a gente unimos força e estamos aí na luta para desmilitarizar as nossas vidas na América Latina, porque a semelhança do sistema branco que foi feito para punir os negros é semelhante e a gente não podemos aceitar. Certo, assim como você contou a história do seu filho, no livro, nesse primeiro volume, existem depoimentos de mães, né, de outras mães que perderam os filhos por conta dessa violência e de diversos estados. Aqui eu estou vendo da Amazônia, Pará, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, tem uma mãe até em Chicago, né? Sim, foi essa mãe de Chicago que a gente fala, a gente só tem um depoimento dela, de uma delas, mas a gente tem várias, inclusive nós estamos indo agora dia 21 para Boston, né, fazer parte da LASA, que a LASA é a Associação Mundial do Serviço Social, e nós estamos apresentando junto com o apoio da Universidade de Chicago, que abraçou o movimento Mãe de Maio, e as mães de Chicago também, e de Cali, e a gente está apresentando um trabalho, mas também tem um encontro nacional das mães e familiares, que esse ano é o 4º encontro, que vai ser incendiado em Goiás, e rumando dia 21 para Brasília, para estar pedindo para os deputados colaborar, apresentar a Carta das Mães, que é a carta que pede
punições aos agós, a não homenagem aos agós, né, que matam, e também para reparação psíquica e econômica, porque a gente precisa da reparação psíquica e econômica, porque muitas mães já morreram de depressão, e as mães elas estão produzindo câncer nas partes reprodutoras, que é nas mamas, no útero, nas trompas, no ovário, e as que conseguiram detectar o câncer antecipado, né, sem alastrar, elas ainda foram mutiladas, elas tiveram que ter que arrancar a trompa, útero e ovário. Então, essa situação que encontra essas mulheres é digna, sim, do Estado brasileiro reparar o mal que eles fazem para essas mulheres invisíveis, essas mulheres a qual o nosso país não vê o sofrimento dessas mulheres para tocar a vida, porque essas mulheres não tocam mais a vida, essas mulheres caem em depressão, muitas delas são a comieira das casas, elas são as mulheres que sustentam seus filhos, porque também são vítimas do machismo, e a gente não podemos aceitar mais ver a gente enterrar mães que lutam por justiça abandonada pelo Estado brasileiro, como a Vera, a mãe da Ana Paula, a grávida de 9 meses. Ela fez agora, dia 3 de maio, ela fez 1 ano que ela morreu de depressão. Ela teve um infarto fulminante e a gente perdeu uma velhinha, porque além dela perder a filha grávida de 9 meses e o genro e a bebê, né, que eles deram um tiro na barriga dela, ela perdeu a bebê também, e a Vera, ela foi forjada de um flagrante para calar a boca de tráfico de droga. As mães de Maio, elas lutaram muito contra a criminalização do movimento, mas também contra a criminalização dos nossos filhos, que nós vamos mostrar agora, nesse livro, quem eram essas crianças, desde da gravidez, depois do nascimento, depois da criação, e depois de jovem, e depois e quando vem o assassinato. No Estado a gente sofre muito para ter um filho, os 9 meses na barriga, que não é fácil, depois na criação, né, para depois eles adultos, o Estado vem e aborta, com o aval de uma sociedade escrota, uma sociedade que cada vez os governantes produzem ódio em cima dessa massa encefálica de pessoas ricas, brancas, que querem fazer a reparação da escravatura do nosso país, matando os negros e o pobre. Assim é fácil. Débora, bom, a gente vai lembrar novamente aqui que o lançamento do livro Memorial dos Nossos Filhos Vivos, as Vítimas Invisíveis da Democracia, será agora no próximo dia 16 de maio, né? Agora, nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite. E depois vocês vão convidar as pessoas para um cortejo, é isso? Sim, a gente vai ter 2 mesas, uma mesa formada por mães, né, inclusive mãe do cárcere também, que a Associação Amparar, ela trabalha parceira com as Mães de Maio, mas a gente tem uma mesa de pessoas parceiras institucional, que é advogados, né, que é do EBC-CRIM, a presidente do EBC-CRIM, Leonora. A gente vai ter uma ativista americana, né, a Nicole, que ela está conosco também. A gente vai ter a presença da parte muito importante para nós, que é da mídia, né? A mídia convencional, a mídia alternativa, da qual nós se alimentamos, a mídia verdadeira, que é a Ponte Jornalismo, né? Como também a Rede Brasil Atual e várias mídias dessas que elas não são corporativista nem comercializada. Então ela está ali porque ela é uma mulher que ela também enfrenta esse drama da sociedade periférica, né? E também a gente sabe que no desenho político do nosso país
as mídias alternativas, elas são perseguidas. E nós somos madrinha dessas mídias, a gente estamos com essas mídias são as verdadeiras e elas fazem parte dessa mesa, que é essa mesa das autoridades, porque para nós a mídia alternativa é uma autoridade para alimentar e conduzir os movimentos sociais. Perfeito. Tá certo, então, Débora, a gente agradece aqui a sua participação, lembrando que depois vai ter o cortejo até as escadarias da Catedral da Sé, né, com velas em homenagem também às vítimas da violência do Estado brasileiro. Um grande abraço, Débora, para você. Um beijo. Eu que agradeço. Falamos aqui com a Débora Maria Silva, coordenadora do movimento Mães de Maio. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.